Fala, galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que está em alta nos últimos dias, né? Uma discussão que vem sendo feita aí há poucos dias, começou semana passada, que é sobre os ultraprocessados, né? Na verdade, a gente teve aí uma nota técnica do Ministério da Agricultura que vazou, ou foi vazada, a gente não sabe bem como isso surgiu, pedindo para preparando aí para uma atualização do guia alimentar, guia esse que recebe elogios mundo afora, pensando nos cuidados que o guia tem de valorizar o pequeno produtor, de buscar uma alimentação mais saudável, mas eles pedindo para ter uma revisão desse conceito de ultraprocessados. E para isso, como é um assunto super atual, ninguém melhor do que minha convidada especial de hoje, minha amiga Vanessa Montera. A Vanessa ela é nutricionista, ela é mestre em ciência cardiovascular, doutoranda em saúde coletiva na UERJ e professora na VP, e pesquisa exatamente sobre esse tema, né? Então, Vanessa, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Obrigada a você, Márcio, pelo convite. Estou feliz aqui em participar do seu Nutricionando por aí. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né, Márcio, que desde semana passada a gente vem debatendo, escutando várias pessoas aí no Instagram, nas redes sociais, conversando um pouquinho sobre ele, né? Pois é, eu falo que gera dúvidas, eu falo que também não é... As pessoas têm que ter cuidado, a gente vê pessoas extremistas, né, radicalismos demais, e não é bem assim. Vamos conversar e entender o que... Não, o radicalismo só afasta as pessoas, né? Acho que qualquer tipo de radicalismo é ruim. A gente precisa encontrar sempre um caminho do meio para tudo na vida. Isso é importante. E para começar, Vanessa, acho que a gente pode até começar definindo, né, o que são esses ultraprocessados que estão sendo aí discutidos, porque eu falo que tem até uma dificuldade hoje em dia na definição, né? A gente já viu pessoas tentando falar em cima de número de ingredientes de ingredientes na lista de ingredientes, mas como que a gente define esses ultraprocessados? Então, vamos lá, Márcio. Vamos buscar a classificação nova, tá? Que é lá proposta pelo Carlos Monteiro. Então, de acordo com a classificação nova, os alimentos ultraprocessados, eles são formulações feitas principalmente ou até integralmente por substâncias derivadas de alimentos e aditivos alimentares. O que são essas substâncias derivadas de alimentos? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma gordura hidrogenada, de uma gordura interesterificada, de uma maltodestrina, de um xarope de glicose, que não são alimentos, né, que a gente usa no dia a dia na nossa cozinha, tá? Então, esses alimentos, eles contêm ou não contêm, ou contêm pouco de alimentos não processados e minimamente processados. Então, vamos dar um exemplo, assim, para o pessoal entender. Então, se a gente pega um peixe fresco, uma sardinha fresca, né? Então, eu tenho um alimento in natura. Se eu passar por uma sardinha em lata, eu tenho um alimento processado. Se eu pegar um nugget de peixe, eu tenho um alimento ultraprocessado, tá? Quando a gente vai, por exemplo, para o leite seria um alimento in natura, um iogurte, né? Um iogurte natural, sem nada, sem sabor, né? Só o iogurte e o fermento seria um alimento processado, e uma bebida láctea, por exemplo, seria um alimento ultraprocessado. Claro que, Márcio, aí começam a surgir algumas dúvidas, né? Por quê? Por exemplo, se eu pego o leite, uma coisa é eu comprar aquele leite que agora a gente encontra, né, novamente, o leite na garrafa, lá na parte de geladeira do supermercado, que é um leite fresco. Outra coisa é comprar um leite numa embalagem Tetra Pak, que às vezes vem cheio de aditivos. Tem leite que a gente encontra 3, 4 tipos de aditivos alimentares. E aí a gente começa a se perguntar, bom, então isso é um alimento in natura ou isso é um alimento ultraprocessado, né? Então começam a surgir as dúvidas, e é por isso que o guia propõe uma forma mais prática da gente pensar no que seria um alimento ultraprocessado. Isso não está escrito na classificação nova, é uma proposta do guia alimentar para a população brasileira. Então, o que é essa forma prática que o guia traz? Ele fala
que os alimentos ultraprocessados, frequentemente, não é que sempre são assim, mas frequentemente, eles apresentam mais do que 5 ingredientes e, na sua composição, nomes que não são familiares para a gente, nomes pouco conhecidos, que aí vem muito dessas substâncias derivadas de alimentos e dos aditivos alimentares. Uma outra coisa que eu acho importante da gente salientar, Márcio, é que a questão do processamento, né, da classificação nova, ela não foca só no processamento em si. Ela diz para a gente que o processamento é importante, mas o motivo do processamento é importante. Então, por exemplo, se a gente pegar um processamento que está sendo feito, né, para trazer um tempo de prateleira um pouco maior para esse produto, para conseguir que a gente faça que esse produto esteja disponível para a maior parte da população, para aumentar a segurança alimentar e nutricional, é uma coisa. Outra coisa é o processamento para a gente criar um produto barato, palatável, às vezes para substituir um produto que já existe de uma forma mais barata. Então, um exemplo que eu sempre dou é a manteiga, a margarina substituindo a manteiga, né? Então, isso, para que esse processamento? E o outro ponto que eles focam na classificação nova é o quanto a gente consome. Então, por exemplo, se a gente pegar os dados da POF agora, a gente viu que as bebidas açucaradas diminuiu o refrigerante, mas quando a gente vê néctar, sucos, né, aumentou o consumo. Então, os néctares, eles são alimentos ultraprocessados, são cheios de aditivos. Então, isso é um ponto quando a gente pensa em saúde coletiva, em política de saúde, para a gente atuar. Então, assim, se esse é um ultraprocessado que a gente está consumindo muito, é nesse ponto que a gente tem que atuar. Margarina também, dentro dos ultraprocessados, foi um dos que teve mais importância na POF. Então, também é um ponto para a gente atuar. Então, não adianta a gente atuar no ultraprocessado que quase não é consumido. E a própria classificação ou guia, eles não falam para a gente, não pode consumir ultraprocessado. Não, é que a gente priorize os minimamente processados e in natura e evite os ultraprocessados, mas não que não possa consumir de jeito nenhum, entendeu? Sim. Então, acho que é mais ou menos por aí esses ultraprocessados. E o que a gente já tem de evidência, né, de impacto desses ultraprocessados na saúde, né? Eu falo que as pessoas questionam o termo, mas a gente tem exatamente isso nas publicações, né? Alimentos ultraprocessados. O que a gente já tem de evidência mostrando os impactos? Então, assim, quando o guia saiu, o guia é de 2014, né? Então, a gente tinha realmente muito menos evidências em relação aos ultraprocessados. Hoje, Márcio, a gente tem muita coisa. Então, assim, a gente tem uma coorte grande, né, espanhola, né, que é da Universidade de Navarra, onde teve associação de ultraprocessados com hipertensão, sobrepeso e obesidade. Tem uma outra coorte importante que é francesa, o Nutrinet Santé, que também associou os ultraprocessados com síndrome do intestino irritável, com diarreia funcional, com câncer, principalmente câncer de mama, tá? Ano passado, a gente teve aí o primeiro ensaio clínico randomizado com alimentos ultraprocessados, né? Comparando o grupo que consumiu ultraprocessados com o grupo que consumiu dieta à base de alimentos in natura. E aí a gente viu que esse grupo que consumiu uma dieta à base de ultraprocessados, eles tendiam a consumir mais energia, né? A gente sabe que esses ultraprocessados, eles são palatáveis e estimulam o consumo excessivo. E aí esse grupo, ele ganhou mais peso, teve um aumento do percentual de gordura, diferente do grupo que consumiu os alimentos frescos in natura. E esse ano, Márcio, a gente tem publicação em 2 revistas importantes, que são revisões sistêmicas, né, e meta-análise, mostrando também a associação dos ultraprocessados com obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica, depressão, aumento de mortalidade, aumento do risco de doenças cardiovasculares e cerebrovascular. Então, assim, temos muita evidência hoje, né? Diferente de quando o nosso guia surgiu. Então, não dá mais para questionar tanto. Talvez no início fosse muito mais fácil de questionar o guia do que agora. Porque no início a gente não tinha essas evidências. Era muito um epidemiologista da USP que traz essa proposta nova. Mas cadê as evidências? Hoje a gente já tem as evidências. E são alimentos normalmente com um perfil nutricional ruim, né? Porque
nesse ultraprocessamento acaba perdendo vitaminas, minerais, acaba perdendo o valor nutricional daquilo, né? Se perde compostos bioativos, né? E se adiciona um monte de porcaria, né, Márcio? Então a gente vê que eles têm muito sal, muito açúcar, gordura em grande quantidade, gordura ruim. Então a característica nutricional desses alimentos é bem ruim. E é legal porque você falou assim, né? Que é igual o guia propõe, que é para evitar o consumo. Mas é claro que numa situação, uma ou outra, às vezes a pessoa consome um alimento desses E processados. às vezes eu digo, Márcio, que às vezes a pessoa tem o ultraprocessado do coração. Tem uma professora minha que é super defensora dos ultraprocessados e ela fala assim, cara, eu tomo achocolatado todo dia, é o meu ultraprocessado do coração, entendeu? Então, assim, o problema é o excesso, né? É tudo. Se a gente tiver um equilíbrio, isso não vai trazer prejuízo. O problema é excesso. Sim, eu falo A que a gente gente está vendo os nutricionistas, né, postando, eu defendo guia, e realmente, eu acho que nós, enquanto nutricionistas, a gente precisa defender o guia alimentar por causa da proposta, né? A gente tem que entender que é um guia, né? A gente até tem um grupo de professores, a Vanessa acabou até mencionando isso numa discussão que a gente teve, porque é um guia, o guia é para a população, então não dá para realmente ali querer colocar num guia exceções que a população não vai entender, né? Uma coisa é o nutricionista saber avaliar em que momento usar determinados alimentos processados. Agora, para a população, tem que mostrar que é um tipo de alimento que, na sua maioria, faz mal, né? Sim, e é isso, né? Todo guia vai ter um problema, mas se eu pego os guias para doença cardiovascular, que é uma área que eu trabalho muito, a gente tem os seus problemas. Se a gente pensa com a outra mentalidade do guia, né? Do guia antigo, que era baseado em nutrientes, tá? A gente vai ter problema também, porque o guia baseado em nutrientes fala assim, olha, lá na base, consuma os carboidratos integrais, né? Cereais integrais. Quem é o cereal integral? Porque o cereal integral pode ser um creme cracker integral ou pode ser uma aveia. Consuma gordura poliinsaturada. A gordura poliinsaturada pode ser da margarina, é gordura poliinsaturada, né? Então, mesmo quando a gente fala de nutriente, também vai ter problema. Então, todo guia vai ter algum problema. E é aquilo que você falou, quando a gente tem um guia, é para atender a demanda da população. O guia serve, inclusive, para a gente traçar políticas públicas, né? Quando a gente está no nosso consultório, a gente trata o indivíduo. Por exemplo, a gente não vai resolver problema de obesidade no nosso consultório. A gente vai tratar alguns indivíduos no nosso consultório, mas a epidemia da obesidade a gente não resolve no nosso consultório. Então, quando chega um paciente no nosso consultório, a gente pode falar, olha, tem um processado que ele tem um rótulo mais clean, que ele usa, né, não vai ter esses aditivos, né, um monte de aditivos artificiais, não vai ser somente baseado nessas substâncias derivadas de alimento, mas ele é um alimento processado ou até ultraprocessado. Mas algumas pessoas falam ultraprocessados do bem, vamos dizer assim, né? Mas isso atende à demanda da maior parte da população? Até porque muitas vezes tem um custo elevado. Então, assim, uma coisa é o que a gente vê no nosso consultório. Então, no nosso consultório, a gente consegue fazer uma pré-seleção para atender a demanda do nosso cliente. É sempre pensando na individualidade. Guia não é individual, guia é geral. Tá? Então, acho que essa é a questão. Então, problemas sempre vão ter. E você pesquisa, né, Vanessa? Você faz, o seu doutorado é sobre aditivos alimentares que normalmente estão muito presentes nesse tipo de alimento, né? Que acabam sendo enriquecidos com todos esses aditivos, que também trazem impactos negativos, né, na saúde. Também. E assim, novamente, Márcio, faz a gente pensar no quanto a gente está consumindo. Porque no passado, também, para que eram os aditivos? Vamos conservar mais os alimentos, aumentar o tempo de prateleira. E hoje, novamente, assim, o que a gente mais vê, tem várias evidências, tem também um estudo francês que ele avaliou, se eu não me engano, foram 126 mil alimentos disponíveis no mercado francês. E aí ele viu, né, as características dos aditivos. Dentre os mais frequentes, a gente fala muito dos aditivos cosméticos, né? O que são aditivos cosméticos? Para melhorar o cheiro, para melhorar a aparência, a textura desses alimentos. Então, assim, são aditivos desnecessários, corante, aromatizante, né? Para que a gente está agregando? Para tornar coisas não palatáveis, palatáveis, coisas não atrativas, atrativas. Então, isso é preocupante, o tipo de aditivo que a gente está usando. As misturas, né, Márcio? Porque
a partir do momento que a gente começa a consumir mais alimentos ultraprocessados, a gente também está exposto a mais aditivos. Não só um mesmo aditivo, mas uma variedade grande de aditivos, e a gente não sabe os impactos dessa mistura de aditivos sobre a nossa saúde. Isso é muito pouco estudado. A gente, para a Anvisa liberar, né, lá para os órgãos do FDA liberarem, eles estudam um aditivo em modelo animal, estudam para coisas específicas. Será que dá câncer? Será que é mutagênico, né? Mas não estudam se tem alteração metabólica, se tem alteração no sistema nervoso, no sistema reprodutor, entendeu? Muitos estudos com aditivos, apesar de hoje a gente... Então, assim, a gente tem, por exemplo, estudos com corantes em crianças, aumentando a alergia e aumentando hiperatividade em criança. Tanto é que isso fez com que, depois desse estudo com crianças, houve uma mudança na legislação europeia de aditivos. Então, todo produto na Europa que tenha corante artificial precisa vir um alerta dizendo que tem esse tipo de corante e que pode ter prejuízo para a saúde infantil. Tá? A gente tem, o que mais? Hoje temos muitos estudos pipocando aí com emulsificantes. Então, esses emulsificantes, a gente já sabe que eles podem... Emulsificantes nada mais são do que detergente. Só que, assim, detergente que a gente usa para lavar louça chama de detergente. Detergente em comida a gente chama de emulsificante, dá um outro nome, tá? Mas é um detergente lá no nosso intestino. E aí, a gente tem estudos mostrando que isso altera a nossa microbiota, gera permeabilidade intestinal, inflamação da mucosa, diminui a camada de muco. E aí, isso vai vir associado com o quê? Vai vir associado também com alergia, doença autoimune, síndrome metabólica. Então, temos vários. Ano passado, os aditivos que contêm alumínio, eles foram suspensos do mercado brasileiro, foram proibidos, porque se associou o alumínio a danos para o sistema reprodutor e sistema nervoso. Então, e ano passado também, na França, o dióxido de titânio, que é curioso porque ele é um corante branco, para dar a cor branca. Então, a gente acha que não tem aditivo ali, que não tem corante, mas existe também um corante para dar cor branco. E ele foi suspenso na França por estar associado aí com também risco metabólico aumentado, danos ao sistema nervoso, né? E aí temos vários outros, né? Estudos com glutamato monossódico, mostrando danos para a memória, com adoçantes também, risco metabólico. Então, assim, já temos bastantes evidências dos prejuízos, né? E infelizmente, eles estão muito presentes, Márcio. No meu trabalho, a gente já está avaliando cerca de 12 mil alimentos, tá? Alimentos rotulados vendidos em mercados do Brasil. E a gente, desses alimentos, cerca de 20% não tinham aditivos. Nossa. 20% de 12 mil é muito pouco. Muito pouco. Né? Então, realmente, a gente está muito exposto a esses aditivos alimentares. E quanto mais ultraprocessado a gente consome, mais aditivo. Né? Então, é uma casadinha. Eu falo, não adianta, né? Nós, nutricionistas, a gente tem que valorizar o alimento na sua melhor forma. Então, a base da alimentação tem que ser o alimento in natura mesmo. Quanto menos desses ultraprocessados, quanto menos aditivos a gente incluir isso na dieta. Não é radicalismo, uma vez ou outra isso fazer parte da alimentação, ok, mas desde que a base da alimentação seja, na sua essência, em alimentos in natura, né? É isso que é a nossa missão enquanto nutricionista, né? Valorizar o alimento de verdade, né? Parece um clichê, né, Márcio? Parece que a gente está ali o tempo inteiro, mas é isso, é comer comida de verdade. É isso mesmo. Bom. Vanessa, queria muito agradecer, tenho certeza aqui que todo mundo adorou, né, você vindo aqui dividir um pouquinho dos seus conhecimentos com a gente. Queria agradecer a sua participação aqui no canal. Muito obrigado. Obrigada a você, Márcio. Beijos, pessoal. E ó, pessoal, quem está assistindo esse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha. Tá vendo esse aviãozinho aí, ó? Compartilha nos seus stories para que mais pessoas possam ver o impacto negativo desses ultraprocessados e entender um pouquinho mais sobre essa discussão que está sendo tão atual. Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Obrigado, Vanessa. Tchau, tchau, Márcio.